Ok, gente? Vamos começar então? 7h30. Todo mundo teve uma semana legal aí? Did everyone have a good week? Did everyone, como o did já está no passado, eu pego o verbo e trago ele para a forma original. Did everyone have a good week? Ok? Did everyone have a good week? Porque did? Porque é passado. Como é passado aqui, o verbo vem para a sua forma original, não é? Did everyone have a good week? So, como é que você responde? Yes. Yes, we did. We did. A resposta, metade da resposta já está na pergunta. Tá? We porque é nós. Hã? We é porque é nós. Nós. Yes, we did. Tá? Eu estou apontando para o did, porque só para lembrar você que você não precisa procurar em lugar nenhum. Porque na própria pergunta, você já tem a pista da resposta. Ok? Did everyone have a good week? Yes, we did. Yes. Junto, vamos falar bonito. Yes, we did. Yes, we did. We did. Yes, we did. Ok? Muito bem. Jefferson, coloca lá para a pessoa a bolsa. Em cima da cadeira. Ok, so I'm glad you had a good week. Presta atenção agora como que eu mexo no verbo. Ok? Alô, olha aqui. I'm, que verbo é esse? To be. To be. I'm glad. Contente, feliz, alegre. I'm glad you had. Eu posso colocar um that aqui também. Ele não é necessariamente obrigatório, mas eu posso dizer I'm glad that you had a good week. Estou feliz que estiver boa semana. Yeah. Eu posso dizer I'm glad you had ou I'm glad that you had. Também funciona, tá? Nesse caso eu prefiro mais straightforward, uma frase mais limpa, mais clean. Então I'm glad you had. I'm glad you had a nice week. I'm glad you had a good week. Ok? Muito bem. Então vamos para o livro, lição 19, página 68. Already. Você não vai poder, tá? Pois não tem. Você catou os meus todos, agora não tem nenhum. Página 68. Você vai perceber que o verbo to be continua em cena, mas nós não vamos agora só focar nele, né? Porque uma hora a gente tem que avançar e chegou a hora de avançar, Ok. né? Página 68. Repita comigo. Asking questions. Asking questions. Todo mundo, gente, please. Asking questions. Asking questions. Asking questions. Ok, agora leia comigo. Não precisa pressa nem apavoramento, tá? Use question words Use question words such as such as what, what, who, who, when, when, and where and where. to ask open questions To ask open questions that can't be answered with yes or no. that can be Answered answered with yes or no. with yes or no. Ok, vamos tentar de novo. Use question words
Use question words such as what, such as what, who, when, when, and where and where to ask to ask open questions open questions that can't that can be answered be answered with yes with yes or no. or no. Muito bem, beautiful. 19.1, key language, open question with verb to be. The question word goes, repita comigo, the question word The question word goes at the beginning at the beginning of the question. of the question. It is usually It is usually followed followed by the verb to be. by the verb to be. Ok, então vamos entender o que essa frase diz, porque é importante para o que nós vamos ver agora. Ok? The question word, ou seja, a palavra, Em questão. não, a palavra que faz pergunta, essa question word, é uma expressão. São palavras que têm a ver com question, tá? Palavras que fazem perguntas. Então as palavras de perguntas, digamos assim, ou a palavra é singular, vai no início da pergunta, tá? No início da pergunta. É normalmente, usualmente, seguida pelo verbo to be. Então não é sempre, mas é usualmente ou normalmente seguido do verbo to be, tá? Então nós temos aqui uma afirmativa, né? My name is Sarah. Alguém aponta para mim onde é que está o verbo to be dessa frase? Is. Ok. Present simple da terceira pessoa do singular, right? Right. He, she, it, né? Então, my name é it, né? My name is it. My name is Sarah, ok? Muito bem. A question word aqui é what, tá? Então, the question word goes at the beginning. Olha bem embaixo aí do roxinho. Então fica, what is your name? Ok? Você pode repetir? What is your name? Ok. Agora olhem para mim aqui. Quando você está falando na fluência, essa frase, se eu falar ela lentamente, ela fica what is your name? What is your name? Ok? Mas quando eu, no dia a dia, eu estou falando na fluência, essa frase soa assim, what is your name? What is your name? What is your name? Porque o Tzinho do what, ele, quando ele conecta com is, ele tem esse sonzinho cerrado. What is your name? Ok? What is your name? E the question is open because it can't be answered by yes or no. Então, por que que é uma open question? Por quê? Por que que nós chamamos de open question as perguntas feitas com essas palavras? Porque são palavras de pergunta, não? Não. Palavras Que abrem uma afirmativas, conversa. Não, Não? Então, Iniciam? não. Open question. Eu já expliquei isso uma vez, o livro está dizendo aqui escancaradamente, então eu vou falar de novo. ele está falando em inglês. Olha bem embaixo do your. Your. O que está escrito embaixo do your? The question is Is open open because because it is it can't it be it answered can yes or no. Ah, porque não pode ser sim ou não, é? Ela é chamada de open question porque a resposta não é sim ou não, Ah, tá? Então toda vez que você fizer uma pergunta cuja resposta não é yes or no, ela é uma open question. Por que que ela é open? Porque as respostas são muito variadas. As respostas podem ser diversas, por isso é open question, tá? Toda vez que a resposta for yes or no, então nós não estamos falando de open question. Então, por exemplo, se eu falar, is your name Raquel? Yes. Pronto, então não é uma open question, porque a resposta pode ser yes ou a resposta pode ser no. Entendeu? Toda vez que não for, que não couber yes or no na resposta, você está lidando com uma open question, right? Okay, further examples, open questions with verb to be, ok? Então vamos às 6 frases, todo mundo junto, sem um atropelar o outro,
e eu quero ouvir a voz de todos, please. Vamos lá. What is Ruby's job? What is Ruby's job? Ok. What is in the bag? What is in the bag? What is this thing? What is this thing? Aí leia e observe a figura, para você entender, né? Porque a figura é que explica para você o que é, sem a necessidade imediata de traduzir tudo. Ok? What is the time? What is the time? What are we here for? What are we here for? Yeah. What are we here for? What are Yeah. So fluente fica what are we here for? What are we here for? What are we here for? Yeah, porque é what conectado com are. What are we here for? Yes, perfeito. Ok? Ok. What are Elliot's sisters called? Ok, vamos por etapa para você primeiro pegar as palavras. What are, olhem para mim. Are Elliot. Aí, Elliot. Não é Elliot, tá? Elliot. Ok. What are Elliot's sister? Isso. Deixa eu esperar os demais se ajeitarem aí. Nosso pastorzão estava sumido. E aí, vai de novo. Estamos na área, se derrubar é pênalti. Estamos na área. Ok. Então, de novo, hein? What are Elliot's sisters called? Aí. Agora vou falar de novo, mais lento, tá? What are Elliot's sisters called? Isso. Então, se você prestar atenção, o som do S do Elliot's, ele já se torna o S do sister. Então, não precisa soar dois S's, tá? What are Elliot's sisters? Yes. What are Elliot's sisters called? Ok? Então, os dois S's de Elliot's e sisters se juntam. Página 68, para vocês que chegaram agora. Ok? Então, vamos de novo às 6 frases. What is Ruby's job? What is Ruby's job? What is in the bag? What is in the bag? What is this thing? What is this thing? What is the time? What is the time? What are we here for? What are we here for? What are Elliot's sisters called? What are Elliot's sisters called? Yes, muito bom. 19.3. Cross out the incorrect words in each sentence. Lê comigo. Cross out the incorrect words in each sentence. Ok. Olhando embaixo aí, na primeira frase, o que você acha que cross out é? Eu acho que é jogar fora, sair fora. Então, olha na frase, a primeira frase embaixo, Colocar pra fora. que está dentro de um cinza. Riscar. O que você acha que cross out significa? É você eliminar a palavra incorreta da frase na sentença. É isso? Isso. E como que se elimina? Aí escolher na certa. Não, Você olha acha? na frase, olha a frase e diga para mim, riscando. Buscando. Pronto, então cross out the incorrect word, risque. Ah, tá. Isso. Ok? Incorrect words in each sentence. Alright? Então nós temos aí a primeira frase. What is, what are, what am the capital of France? Então, risquei are e risquei am, porque elas são incorrect. Alright? Então eu risco a incorreta. Alright? Então eu quero que você faça agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rapidinho. Risca aí a que está incorreta para a gente poder ler e corrigir.
todas são verbo to be, então basta você olhar se a frase é singular ou se a frase é plural. Pronto? Ok. Ok. Então a primeira, como é que ficou? What Are are their their names? names? What are their names? Por que are? Que o nome deles é plural. Porque names é plural. Muito bem. Segunda, What is the time? What is the time? por que is? Porque é singular. Porque time é singular. Muito bem. A terceira, What are my favorite colors? what is my favorite? Favorite. Aqui, ó. Favorite. 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 Ok? Olha aqui, olha pra mim. Olha aqui. Favorite. Favorite. Aí, favorite. Favorite. Aí, resiste à tentação de pronunciar o VO. Favorite. Tá? Favorite. Muito bem. My favorite colors. Ok, what are my favorite colors? Como é que ficou a 4? What is the hostel next to? What is the hotel Hotel next to? next to. Por que is? Because hotel is singular. Porque hotel é singular. A 5, como é que ficou? What are they? What are they? What are they? What? Yeah, what are Are they? they? They. Muito bem. Como é que ficou a 6? What is your uncle's name? É ankle. Ankle é com A e é tornozelo. Tá? Uncle é tio. Uncle. Então, what is your uncle's name? Por que is? Porque o seu tio é singular. Mas eu não quero saber do seu tio. É todo seu. O uncle é singular. Mas não é o uncle, eu não quero saber nada do seu uncle. Ah, não? Então é do name. Porque o name do seu uncle é singular. É, tá certo. Ok, lembra do apóstrofe S. Muito bem, como é que ficou o 7º? What is my name? Ok, porque is? Porque my name is singular. Porque my name é singular. Because my name is singular. Alright? Ok, do 19.4 nós temos o vocabulary question words. Ok? Diga comigo, where, Where, who, when, which, why, and how. Ok. Primeira coisa, deixa eu explicar a diferença entre duas palavrinhas perigosas. Tá? Como sempre, o inglês tem sempre um trickzinho, né? E tem duas palavrinhas muito parecidas que soa diferente. Ok? Pronto. Então, esse aqui é qual? E esse aqui é bruja. Ok? Muito bem. A diferença está, lógico que escreve diferente, mas quando a gente está aprendendo a língua, a gente tende a ignorar as pequenas diferenças de pronúncia. Como eu já falei várias vezes, this e these. As pessoas confundem e pronunciam igual. Né? Feel, feel e feel. Lembra que eu expliquei essas coisas? Aqui é a mesma coisa. Isso aqui é which e aqui é which. Tá vendo como soa diferente? Which e aqui which. Como é que é? Aí, which. Primeiro que a primeira sílaba é mais curta, which.
E aqui a primeira sílaba, um pouquinho mais longa. Which. 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 E aqui which. E aqui which. Então, tenta, né, manter isso em mente, tá? Então, de novo, where, who, when, which, why, and how. Ok, 19.5. Further examples, question word. Nós temos aqui, where is the cafe? Where is the cafe? Yeah. Cafe. Tá? No caso aqui seria um K, né? Seria som de K. Cafe. By the way, toda vez que você vê uma palavra terminando com E, não são muitas, tá? Terminando com E no inglês, o som é E. E what's the cafe? Where, né? Não, eu quero saber o que é cafe. Cafe? É, O que você acha que é? O que você deduz? eu pensei que era um café, não, né? Café é coffee, né? Mas o que você acha que pode ser um café? Ah, é a cafeteria? Exatamente. Exactly. Ok? Então diga comigo. Where is the cafe? Where is the cafe? Who is Joe's teacher? Who is Joe's teacher? When is dinner? When is dinner? Ok, aqui é interessante. Eu vou dar uma pausinha aqui porque é importante isso. Que é a mesma palavra. Essa mesma palavra tem dois sons diferentes. Ok? Essa palavra, daqui do when is dinner, essa palavra soa dinner e soa diner. A mesma palavra. E são duas coisas diferentes. Se ela soar dinner, ela é o jantar, a coisa que você come. Se ela soar diner, ela é o lugar onde você come a comida. Tá? Então, o dinner é o que você vai comer hoje à noite quando você for para casa. É o seu dinner. Ok? Agora, se você sair daqui, parar ali no restaurantinho do Juca para comer alguma coisa, você parou num diner para comer. Entendeu? Então, aqui, por exemplo, ela soa dinner porque a pergunta é when. Tá? Se a pergunta fosse where, perguntando de localidade, aí provavelmente você ia querer saber where is the diner. Aonde fica o diner? Where is the diner? Do you know where the diner is? Entendeu? Então, você tem que saber pelo contexto da frase, porque a palavra é idêntica. Elas escrevem iguaizinhas. Tá? Então, só pelo contexto que você vai saber. Por isso que é importante identificar essas question words. Tá? Para quando você for pronunciar, você sabe que a própria question word pode te tirar de uma enrascada como essa aqui. Entendeu? Muito bem. Which is your car? Which is your car? Todo mundo junto, please. Which is your car? Which is your car? O próximo. Why am I here? Why am I here? Observe que a question word, ela não altera a regra do verbo to be. Tá? Ela entra na frente porque ela é uma open question. A palavra entra na frente, mas as regrinhas do verbo to be permanecem. Então, como é verbo to be, eu coloco am antes do I. Né? Verbo antes do pronome, ou antes do sujeito. Né? Então, why am I here? Por que eu estou aqui? Why am I here? Né? E a de baixo, que é a mais famosa de todas, how are you? How are you? How are you? Ok? Ok. Como é que eu pergunto como que ela está? How are she? Não. Não? How is she? How is she? How is she?
he, she, it não é sempre is, gente? How is she? Então, how are you? Ah, How is he? How is she? How is it? aham, ok. How are we? How are they? Ok. Então, por que eu estou reforçando isso? Para, de novo, deixar claro que a question word, no caso aqui, how, não altera a regra do verbo to be. Tá? Quando o verbo to be entra na jogada, ele entra com as suas regras que você já conhece. Alright? Alright. Então, 19.6, você vai fazer um match the questions to the correct answers. Alright? Você pode repetir? Match the questions to the correct answers. Ok. Então, nós temos aqui, where is the bank? Aí tem uma resposta. It's over there. Ok? It's over there. Ou seja, é lá, tá lá. Aí você tem outras perguntas aí. What is the time? When is your birthday? Which is your car? Why are you here? How old are you? Who is there? Então agora faz um match rapidinho aí. Qual frase se conecta com qual resposta? Pronto, povo? Prontíssimo. Isso aqui não precisa mais do que 3 minutos, na verdade? Muito bem. Então vamos começar por pessoas, tá? Cada um vai dar uma resposta. Você, a primeira de lá. What is the time? O que você conectou? It's 5 o'clock. Parabéns, muito bom. A do lado aí. When is your birthday? Não, não. When is your birthday? O que vocês responderam? Desculpa. É July. July 23. Yeah, ok. Muito bom. O maridão do lado aí. Which is your car? The red Ferrari. Ó, garota de Ferrari. The red Ferrari. Essa aí é difícil de pronunciar. Ok? Ferrari. É enjoada essa palavra. The red Ferrari. Ok. Você aí eu não sei os nomes ainda. Você. Why are you here? For a meeting. Isso. Meeting se você estivesse na Inglaterra. For a meeting. A pastora aí do lado. How old are you? I'm 25. Ok, eu não acredito, mas tá bom. Que vale falar assim. Ok, a hispaninha aí na frente. Who is there? Who is there? It's me, Marcos. Ok, it's me, It's me, Marcus. Marcos. Ok, Marcus. Marcos. Ok, Marcus. O que significa, professor? Muito bem. 19.7. Diga comigo. Fill in the gaps using the words in the panel. Ok, o primeiro exemplo está aí. What is your name? What is your name? Pode ver que lá embaixo está crossed out. Palavra what. Estão vendo? Ok, no rodapé. Então agora você vai pegar as outras palavras que sobraram e vai colocar onde elas se encaixam. Vamos lá, 2 minutinhos, gente. Isso aí é galope, para o tanto que vocês já estudaram. Tem. Vê se resolve isso aí, pastor, que eu pego um outro lá no carro. Pronto ou não, gente? Pronto? Então vamos lá, primeira. Como é que ficou? Where are your parents from? Where are your parents from? Por que where? Where? Got it. Hã? Lugar, né? De onde? Lugar, origem.
Where are your parents from? Número 2, vocês aí do lado esquerdo, vocês aí. Número 2. How old are you? How old are you? Muito bem. Risca lá o how. Número 3. Quem vai? When is breakfast? When is breakfast? Quando que é o café da manhã, o de jejum? Right? Número 4. Who is your friend talking to? Com quem que o seu amigo está falando? Who? Right? Número 5. Why is Why is it coding here? it cold in here? Why is it? Why is it cold in here? E por fim, which person is your teacher? Which person is your teacher? Ok? Próxima página. Ok, key language, open question using do and does. Lembram do do, né? E do does, né? Muito bem. Nós temos aqui, with most verbs other than to be, you use the question word followed by do or does to make a question. Ok? Ou seja, com outros verbos que não sejam o to be, você usa o do ou does. O que determina se vai ser do ou does? Se o verbo to be. Não, o que determina se será do ou se será does? Ah, depende Tempo. Se for she, Tempo. A pessoa. he, she ou it, é Tempo. does. Como é que eu falo? Como é que eu chamo isso gramaticalmente? Como é que é? Pronome. Muito bem. O que vai determinar é o pronome, tá? Vamos chamar de substantivo, ok? Porque, para não confundir, que eu vi que algumas pessoas estavam se confundindo. Então, o substantivo. Sujeito. Tá? O sujeito. Até eu fiquei. O sujeito, ok? Que nesse caso aqui, que nós estamos nos referindo, é o pronome pessoal. Alright? Muito bem. Então, nesse caso aqui, nós temos a seguinte frase. When, portanto, when se refere a tempo. When, quando. When do you eat lunch? Pode observar que como verbo, qual é o verbo dessa frase mesmo? Hã? Eat. Ok? Como o verbo aqui é eat, portanto é um verbo geral, né, que nós chamamos de general verbs, os verbos gerais, que não são nem o to be, nem os modais e nem o to have auxiliar. Então eu uso o do. Ok? Como o pronome aqui, o sujeito é you, então eu uso o do. Muito bem. When do you eat lunch? Ok? Então vamos para a parte de baixo, 19.9. How to form open question using do and does. Ok? Então nós temos aqui when, nós temos o do e o does, e nós temos I, you, we, they, e embaixo temos he, she, it, e na frente eat lunch. Ok? Então preste atenção aqui. À esquerda nós temos when, portanto não tem opção aqui, when. Logo à frente nós temos na parte de cima o do, que combina com I, you, we and they. E embaixo nós temos o does, que concorda com it. Então essa frase ficaria: when do I eat lunch? When do you eat lunch? When do we eat lunch? And when do they eat lunch? Ou então, when does he eat lunch? When does she eat lunch? Ou when does it eat lunch? Tá? Se você está falando do cachorro, por exemplo, when does it eat lunch? When does it? When does it eat lunch? Ok?
Apesar de que o americano trata animais como se fosse da família. Então, eles usam, não é incomum usar he, she para animal, não é incomum. Mas nós estamos falando aqui de gramática, né? No que diz respeito à gramática, o certo seria it. Pronuncia de novo. Eat, lunch. Eat. When does it? Primeiro que eu junto does com it. When does it eat lunch? When does it? When does it? When does it eat? E observe, né, que é muito comum você comer o T no inglês. A consoante mais engolida no inglês é o T. Tá? No português é o S. É o T. Então, observe, preste atenção na minha pronúncia. When Does it? When do I eat lunch? When do I eat? When do I eat lunch? When do I eat lunch? Ok? Você não ouve o T at all. When do I eat lunch? When do I eat lunch? When do you eat lunch? When do you eat lunch? Entendeu? Foi o que eu expliquei para ela uma aula atrás, onde eu estava falando de uma frase que não se pronuncia o T do it, não é? Aí eu escrevi a frase sem o T primeiro, para vocês processarem, depois eu coloquei o T. Porque nós somos tão visuais em termos de pronúncia, pelo fato da nossa língua praticamente pronunciar cada letra que há na palavra, que nós ficamos dependentes disso. A gente não consegue ver a letra lá e não pronunciar, nós não conseguimos. É um bloqueio aqui dentro. Entendeu? Se eu estiver vendo a letra, eu quero arrumar um jeito de pronunciar ela. Não quero deixar ela de fora. Não quero ficar de fora. Tanto que a famosa letra muda no Brasil não existe. Existe no espanhol, existe no inglês, mas a letra chamada letra muda no português não existe at all. Por exemplo, essa palavra aqui, ó. Essa palavra aqui, ó. Tsunami. Tsunami. Isso aqui supostamente é um T mudo, né? Mas como é que se pronuncia isso aqui no Brasil? Tsunami. Então, o T é mudo? Não, Não. Tsunami. não é mudo. Tsunami. Agora aqui, tsunami. Como é que fala em espanhol? Tsunami. Tsunami. Então aí sim, ó, no espanhol e no inglês o T é mudo. Tsunami. Mas no português, tsunami. Então o T não é mudo. É verdade. Porque é uma questão de característica cultural, né? Idiomática cultural. Nós pronunciamos as letras da palavra, praticamente todas as letras de uma palavra. O caso do H que ela citou, é diferente porque essa é a característica do H. Ele assume o som da vogal com que ele se associa. É diferente. Mas exemplos como esse da minha filha que ela deu, você vê que você ouve a vogal, mesmo que ela não tenha, você ouve a consoante, mesmo que ela não tenha uma vogal. Igual conexão. Conexão, tá aí, conexão. O C tem som, quer dizer, ele não é mudo, ele tem som, né? E por aí vai. Muito bem. Já no inglês, a maioria das palavras uma boa parte das palavras, você tem consoantes mudas, e aí é mudo mesmo, tá? Bem mudo. Ou tem o caso de quando você pronuncia a palavra sozinha, isolada, ela tem um som, e quando você coloca ela numa frase, por causa das conexões com a palavra que está antes e a que vem depois, ela pode perder o sonido de uma ou outra consoante. Entendeu? E ela emenda uma coisa na outra, tá? Então aqui é a mesma coisa. Então o que eu quero que você guarde, que é uma coisa simples de se guardar, é que sempre use do quando for um verbo geral e você estiver lidando com I, you, we and they. E use sempre does quando o verbo for geral e você estiver lidando com he, she ou it. Ok? Ou seja, terceira
pessoa do singular, tá? Não é que você tem que ver na frase o he, she, it. Basta você localizar a terceira pessoa do singular na frase, que a pergunta aqui será com das. Alright? Então, 19.10, further examples, open question using do and does. Aí nós temos aqui, where do you go swimming? Repitam. Where do you go swimming? Ok. What does she do on the weekend? What does she do on the weekend? Ok. When does he finish work? When does he finish his work? Embaixo, which car do you drive to work? Which car do you drive to work? Então observe na frase 2 e na frase 3, embaixo do lado esquerdo, em cima do lado direito, que você tem das para she e das para he. Então isso não vai mudar nunca, tá? Nunca, jamais. He, she, it será sempre precedido por das, no caso de uma pergunta, se o verbo for um verbo geral. Que significa o quê? Que não é nem to be, nem modal e nem O verbo to have auxiliar. Ok? Então, para a frase pedir um do ou um does, para a frase pedir um does, não pode ter verbos gerais to be e nem to have auxiliar. Fácil ou simples isso? Hã? Fácil ou simples? Para a frase, O quê? por que você escreveu isso? Porque para vocês memorizarem. Quando eu estou falando com do ou does. Do ou does. Ok? Pode ter verbos gerais? Porque você Hã? não escreveu o início Oh. da frase. O que eu fiz aqui? É, então. Você não escreveu. Ai, ai, ai. Ai, Jesus. Ainda bem que tem gente acordada aqui. Cadê o coisa? Ok. Modais. Bom. Tá? Para uma pergunta começar com do ou does, você não pode ter na frase um verbo modal, não pode ter o verbo to be e não pode ter o verbo to have auxiliar. Alright? E me dê exemplos aí de alguns verbos modais. Can. May. Could. Os Might. outros? Might. Professor não vale. O que mais? Would. 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 Ought. Acho que tem um U aqui, se eu não me engano. Se não me Tem. falha a memória, tem. Tem. Tem um Uzinho aqui, ó. Ought. What else? E por aí vai. Esses são verbos modais, ok? Então, se a frase tiver um verbo modal, can, may, could, might, would, ought, shall, will, um verbo to be, am, is, are, was, were, been, também não pode. E se tiver o verbo to have auxiliar, também não pode ter do e nem does. Right? O que te salva na hora do aperto? Regra. Alright? É isso que te salva na hora do aperto. Ok? Portanto, O
Fora desses verbos aqui, tem trocentos verbos no inglês. Todos eles vão entrar dentro dessa categoria aqui. Todos eles. Ok? Então nós estamos lidando aqui com os modais, são na faixa aí de, eu não lembro se são 12 ou 16 verbos. Então, entre 12 e 16, que eu não vou conferir agora, os modais, mais o verbo to be, mais o to have auxiliary, auxiliar. Pronto. Isso aqui são, ou isso aqui é a exceção. Todos os outros trocentos verbos da língua, todos eles, quando você for formular uma pergunta, caem nesta categoria. Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Ou, Pronuncia deveria. O que é, querida? Fala. Eight. Aqui no Aqui, Quer saber que palavra é? ought. Ought. Yeah. Ought. É por causa daquele uzinho. O, Mas o significa isso. ele tem a ideia de must. Ah, faltou o must aqui, que é um importante. Ele tem a ideia de must. De tem que, precisa, tem que. You ought to do that. Você tem que fazer isso. Ah, ok. Você deveria, né? Não, ought é must. Ought. Deveria é would. Eu sempre usei o ought. Ou should. Não, ought não. Ought é must. Ou should. O segundo verbo aí do modal, May. may. Apesar de que o ought é semimodal, mas eu não vou nem explicar isso aqui agora para não complicar vocês. Isso aqui é aquela S-H. Deixa eu escrever direito isso aqui. Ought. O que é? Repete. O segundo verbo modal, Aqui, may, may, é o mês de maio, igual. igualzinho. Só que maio é com M maiúsculo. May com M maiúsculo. Mas é igualzinho, escreve O que igualzinho. significa may? Aqui é possibilidade. Poder, no sentido de possibilidade. Mas a gente pode usar também no início da frase, né? Se for pergunta, sempre começa com modal. I may use it. Hã? I may use it. Como assim? O que eu falei? Não tenho a menor ideia. Eu também não. Eu não falo o que eu falei. Não tenho a menor ideia. Eu posso usar Não, desse tipo. No começo da frase Oh, seria... I may use it. É, eu falei, I may use it. Eu posso usar? I use it. Serei nesse Não, você falou I may use it. É Ah, porque eu falei used. depressa. Não. Ela só falou Não, com não é sotaque. depressa. É, ué, I may use it. Não é depressa. Não, Espera um pouquinho. daí- Não é depressa. pra fazer Porque pergunta. used... Não, eu pergunto, porque você falou I may, eu falei, eu quis dizer nesse sentido, I may use it. Mas Tipo, aí eu você posso falou, usar. may I use May I use it? Ah, tá. Então, tem duas razões do porquê eu não entenderia a sua frase. Deixa eu explicar para você. Não, aqui é o lugar de aprender, presta atenção. Duas razões do porquê eu não entenderia a sua frase e um americano também não entenderia. Ok? Primeiro lugar, se é verbo modal, a pergunta tem que começar com o verbo. May I. May. Ah, tá. Tá? Número 2. Se você falar used it, como você falou, você está falando isso aqui, ó. Agora, se você quer falar use it, é use it. Tá? May I use it. Então, como você falou, I may used, então você está falando, eu posso ter usado, alguma coisa assim, seria a tradução. I may use, aliás, não tem nem tradução. Porque, não tem tradução porque você poderia dizer, Vou criar um I may, Eu posso usar. I may use it. Aí você poderia dizer, I may use it. Aí sim. Aí tá certo. Aí sim. É por isso que eu te falei, eu não sei o que você está falando. Eu não estava brincando, eu estou mostrando que a pronúncia importa. Quando eu insisto com vocês numa pronúncia de they, the, e eu fico insistindo nessas coisas que parecem tojo, eu estou mostrando para vocês que isso importa. Porque às vezes você desenvolve o mau hábito de pronunciar uma palavra errada, tudo é questão de hábito.
Se você desenvolveu o hábito de pronunciar TH como D, é um hábito. Você vai pronunciar assim pro resto da vida. É um hábito, tá? Então, se você desenvolve o hábito de pronunciar a palavra correta, pode demorar um pouquinho, mas vai chegar um momento que aquela palavra começa a sair da sua boca com naturalidade, corretamente, e ajuda no seu entendimento, tá? Que é aquela coisa que fica meio chato, quando você fala alguma coisa, a pessoa fala assim, what? Ou então, excuse me. Ou seja, ela não conseguiu captar o que você está dizendo. Tá? Pode ser pela pronúncia ou pode ser por erro gramatical. Tá? Que no caso da pergunta que ela fez, o primeiro erro dela foi ter colocado o pronome antes do verbo. Primeiro erro. Entendeu? Esse último verbo modal, will, Ok? ele confunde também com o verbo to be, no futuro. Não é o verbo to be no futuro. Não confunde, né? Porque teria que ter will be. Mas é o mesmo will. É o mesmo. Mas ele não é to be. Ele é o will. O to be é o tiver junto com ele. Will be. Aí o be é to be. Will é will. Entendeu? Porque ele é o auxiliar. Ele é o auxiliar do to be, mas ele não é to be. Entendeu? Ele é auxiliar. Tá? Como eu posso usar o shall junto, ao invés do will. Shall be. Tem a mesma ideia de futuro. Shall be. Deverá acontecer. Mas shall é um verbo, um modal, e o to be é o to be. Entendeu? Ok? Alright, então eu acho que isso aqui está claro, né? Clareou. Muito bem. Legal, gente. Muito bem, 19.11. Façam isso aí rapidinho para a gente poder dar uma lida junto. O primeiro é, when do they start work? Aí os próximos. Ok, pronto, gente. Isso aqui é simplíssimo. Pronto? Vamos lá. Como é que ficou a primeira? When does she eat lunch? When does she eat lunch? 2. Where do they live? Como é que é? Where do they live? Where do they live? Live. Porque live é outra coisa, lembra? Where do they live? Número 3. Which bag do you want? Louis Vuitton. Você que perguntou. 4. Where does he come from? De novo. Where does he come from? Where does? Tá? Não é does. Does. Where does he come from? Does he come from? Número 5. Como é que ficou? When does they end? When does the movie end? Tá? Tem que Está para o pronunciar. sujeito, né? Hã? Então é does. Repete. O filme está para he. Para it. Para it. Oh, perdão. Né? Movie está para it. Para it. Isso. Eu tenho uma grande dificuldade na entonação das perguntas. É. Mas é com um A tempinho. tendência é pôr a interrogação na última palavra, como uma palavra tônica, mas ela acaba sendo a antepenúltima. Dependendo da frase, muda a entonação mesmo. É. Tá? Ok. When does the movie end? When does the movie end? Alright? 19.12. Nós temos aqui, esse daqui, rewrite the sentences, putting the words in the correct order. Você tem as palavras e você vai escrever a sentença colocando as palavras na sua ordem devida. Ok? Então, na primeira nós temos eat, do, when, breakfast, and you. Aí a frase fica, when do you eat breakfast? Então agora faz a 1, 2, 3 e 4, por gentileza.
Aí vocês vão perceber, depois dessas aulas, vocês vão perceber que tudo é uma questão de prática. Entendeu? O que vocês já aprenderam até hoje, se vocês praticarem só o que vocês aprenderam até hoje e não estudarem inglês nunca mais na vida, vocês já falam inglês. Já vão falar inglês. Porque é uma questão de prática. Tá? Vocês têm que praticar agora o que vocês vêm aprendendo. Prática e repetição. Repetição. É o dia a dia, é você ter coragem de falar, rever as anotações, rever o livro, praticar de novo, audição e por aí vai. Né? E eu não tenho dúvida que vocês vão conseguir, porque vocês de 60 e tantos sobraram vocês. Sobreviventes. Vocês são sobreviventes. E eu acho que tem muitos que estão aproveitando pela chance que foi dada de colocar na internet. Pode ter uma cortadinha esse negócio, vocês estão indo para cá de novo. É verdade. Acho que tem muitos que estão. É verdade. Já é tudo de graça mesmo. Isso eu quero que você Eu tenha. vi mesmo semana passada, na hora que você postou, eu estava acordada, eu assisti. Eu a primeira que eu sabia assim, primeira visualização de fui eu. Mas é porque eu não pude vir mesmo. Não, mas tem Eu casos assisti. realmente. Tem casos realmente que a pessoa não pode vir. Não pode vir. Mas Uma vez ou outra. mas Mas nós daí- estamos nos referindo àqueles que sumiram. não, né? Eles aproveitam agora. Ai, não, para que eu vou lá se eu tenho ela aqui? Entende? É verdade. E o esforço é exatamente para trazer aqui, porque aqui traz esse diálogo, Não tem jeito. que assistir é uma coisa, Outra tá coisa junto completamente diferente. é outra. Claro que é. Muito diferente. Mas que bênção. Mas ó, se o resultado final forem 3 pessoas falando inglês, eu já estarei feliz. Eu acho que eu melhorei bastante para entender. Sem dúvida. Pronto, vamos lá, gente? Como é que ficou a frase 1? Where does he play football? Eu não sei se eu olhei muito rápido, mas pelo que eu vi, não sei se Número 2. When do you clean the car? Ok. 3, como é que ficou? What time does Repete. What does the party start? Ok. What? What time? Eu tinha feito Porque eu tô lendo what, estou pensando em outra coisa. Eu fiz certo. É. Eu falei assim, Não, what time? preciso voltar pro daqui. What time Aqui é errada do professor mesmo. What time does the party eu tinha feito start time E certinho. o último também é a mesma coisa. start? Which days do you play tennis? Pode ver que o start tá com uma interrogação, gente. Yes. Olha o start com uma interrogação enorme aí. Yes. Óbvio, né? Please, né? Você não vai colocar a interrogação no meio da frase, né? What time does the party start? Ok, a 4, como é que ficou? Which days play tennis? De novo. Which days play tennis? Which days Which days you play tennis? do you play tennis? Gente, uma dica aqui para vocês, se vocês não perceberam ainda. Querem uma dica? Queremos. Ok, então preste atenção aqui. Olha aqui, preste atenção um pouquinho. Uma dica importante para vocês, ok? Se vocês não perceberem isso ainda, é descuido, ok? O do e o does virá sempre acompanhado de alguma coisa. O que que é? Pronome, sujeito, pronome, tá? Então, mais pronome. No caso, sujeito. Ok. Ok?
Porque no caso aqui, party não é pronome, é sujeito, né? Então, pronome sujeito, ok? Então, para não cometer, por exemplo, o errinho que ela cometeu, de colocar o which, como é que você fez sua frase? Eu pus which do you, days, play tennis. Então nesse caso aqui, eu preciso do days, do which days, porque quais os dias, né? Para eu não mudar a ordem do do e do sujeito, né? No caso aqui do pronome. Which days do you? Play tennis. Ok? Play tennis. Pode ter mais sentido, né? Ok, 19.13. Aqui é listen, você tem que fazer em casa. Você tem que ouvir no aplicativo e fazer em casa. Ok? Esse é que eu nunca faço. Então, say the questions out loud, filling in the gaps using the words in the panel. Ok? Então, nós temos o primeiro aí. What do you do for a living? Ok? What do you do for a living? Ok, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui antes de nós fazemos as frases. Pergunta aqui para vocês. Qual é a diferença entre esse do para esse do? Ela é auxiliar, outra Do verbo fazer, né? Ok, muito bem. A diferença é que esse aqui é o verbo da frase. Esse é o verbo principal da frase. E esse aqui é o auxiliar. Tá? Portanto, esse verbo, o do, ele se parece com o have. Né? O have, ele tanto pode ser verbo principal da frase, como ele pode ser verbo auxiliar da frase. mesma função. Eles têm funções parecidas. Você Né? fala no sentido que o have apareceria duas vezes na mesma frase. No sentido de que o have pode ser só auxiliar. Have you been in Brazil? Have you been in Brazil? Ok? Ou eu posso dizer, I have to have this. Duas vezes na mesma frase. Como se pronuncia, professor, esse? What? Oração completa. Here, what do you do for a living? E le traduce, por favor. O que você faz? O que você faz na vida? Você trabalha com o quê? Tá? E esse have do you been in Brazil? O que Hã? significa have do you been in Brazil? Não existe have do you been in Brazil. Existe have you been in Brazil. Have you. Do you foi minha fonte. Have you been in Brazil? Você já esteve no Brasil? Ah, Tá? Então, what do you do for a living? Significa, o que você faz? Você trabalha com o quê? O que você faz para viver? Tá? E o exemplo do have que você deu, como foi mesmo? Como você falou? Have. Aparece duas vezes na I have to have this. ok. Eu tenho que ter isso. Ele aparece duas vezes na frase. I have to have. I have to have. Ou então, I had Uma vez eu tentei to have fazer this. essa frase, mas Eu achei tinha que ter isso. I have to. Eu achei que estava errado. Uma vez eu tentei formular no meu pensamento para falar isso aí. Eu digo, não, deve estar errado. I have to have. Está certinho. I have to have. Ou I had to have. Eu tive. Eu tinha que ter isso. Eu tive. I had to have. Também funciona. Muito bem. Frase número 1. Como é que fica? Where do you work in the city? Where do you work in the city? Tá vendo embaixo aí as opções? Então ficaria como? Where do you work in the city? Where do you work in the city? Where do you Onde você trabalha na cidade? Pode riscar lá embaixo. A 2 ficaria como?
When do you start work? Quando que você começa o trabalho? 3. What time does it open? What time does it open? 4. How many people do you How many people do you work with? with? Última. Who do you work with? Who do you work with? Muito bem. Perfeito. Muito bem. Da página 72 até a 73, eu vou pedir para você fazer isso aqui em casa. Nós vamos corrigir semana que vem junto com outro exercício que eu vou dar para vocês aqui. Ok? Nós temos 10 minutos. Eu quero passar com você o vocabulário da página 74 e 75 e quero depois apresentar para você algumas palavrinhas meio xarope de pronunciar. Tá? Então faça em casa 72 e 73. Pastor, eu tenho muita dificuldade em Diga. gravar esses verbos interrogativos, o when, o blá, blá, blá. Não tem uma forma da gente... Eu faço uma confusão com esse negócio. Confusão de De troca, de tudo, sabe? Eu não consigo mentalizar isso aí em custo. O where eu já sei que é onde. Who é quem. Quem? Agora o resto, which... É qual? A solução é o seguinte. Então vou te explicar qual é a solução. A solução é você chegar em casa, por exemplo, todos os dias até a próxima terça, você pelo menos refazer esses exercícios. Você tem computador? Tem. Vai para o computador e coloca lá Open Question, porque está aqui no seu livro, coloca Open Question Words. Aí põe Exercise no Google. Open Question Words Exercise. Põe no Google, que vai abrir um monte de exercíciozinhos, tá? Um monte. Com isso aí que você estudou. Então toda vez que você quiser praticar um exercício aqui do livro, é só você ir na página que você quer participar, por exemplo, que você quer praticar, pega ali, por exemplo, negatives, por exemplo. Eu quero praticar com negativas. Coloca lá, negative phrases exercises. Aí abre um monte de exercícios. Aí você pode praticar 1 hora por dia, todo dia. Que o segredo aqui, tem uma coisa que eu não posso fazer por vocês. Uma coisa que professor nenhum pode fazer por vocês. É preencher esse vazio que tem entre uma terça e outra. Não tem como. Só você pode fazer isso. Só você. Como é que eu fazia quando eu estava aprendendo inglês lá no comecinho? Como é que eu fazia? Como é que era? Você estava sempre fazendo alguma coisa, escutando música, escutando jornal. E o que eu lia? Tudo. Eu lia dicionário. Eu gosto muito de ler no banheiro, por exemplo. Né? Eu ia para o banheiro. Eu ia falar isso, mas eu não sabia se eu ia para o banheiro, por exemplo. Sabe o que eu levava? Dicionário. Chegava lá, sentava na minha tribuna, abria o dicionário e ficava. Lia 300 palavras. Memorizava tudo? Lógico que não. Mas de grão em grão? Yeah. O que não pode é você chegar em casa, pegar o livrinho, pum, joga na gaveta, terça-feira que vem, pega de novo e correndo para cá. Aí realmente você não vai chegar muito longe. Mas se você quer dominar a língua e falar inglês, durante a semana toda vai praticando. A aula foi essa? Foi. Pum, 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 pum. Coloca verb to be exercises. Verb to be exercise. Abre um mundo tudo de graça, tudo free. Você vai lá no próprio computador, não precisa nem imprimir, o senhor não tem impressora. No próprio computador. Vai lá, começa a responder perguntas, e o bom é que terminou dá a resposta. Errou tal, errou essa, acertou aquela. Experimenta fazer isso para você ver. O que vai acontecer entre uma aula e outra. Entendeu? Maravilha, gente. Vamos lá, página 74. Vocabulary. Vamos lá? Nós vamos fazer na horizontal, tá? Pronunciar.
Vamos lá. Village. Village. Town. Town. City. City. Town hall. Town hall. Castle. Castle. Aqui é um outro exemplo, que o T é mudo, mudo. O L Ok? O L também. O L nem existe, na verdade, né? Castle. É. Na verdade, porque na verdade o L e o E é que dá esse som de Castle. all. É o L e o E. Né? Agora o T literalmente desaparece. Castle. Castle. Ok? Office building. Office building. Yeah. Park. Park. Hospital. Hospital. Police station. Police station. Bus station. Bus station. Bus stop. Bus stop. Observa que os dois S's viram um. Bus stop. Bus stop. Train station. Train station. Bridge. Bridge. Swimming pool. Swimming pool. Restaurant. Restaurant. Cafe. Cafe. There. There. Airport. Airport. School. School. Factory. Factory. Supermarket. Supermarket. Store. Store. Bar. Bar. Movie theater. Movie theater. 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 Hotel. Hotel. Pharmacy. Pharmacy. Bank. Bank. Post office. Post office. Yeah, library. Library. Museum. Museum. Church. Church. Mosque. Mosque. Synagogue. Synagogue. Temple. Temple. Near e far. Muito bem. Tem alguma dessas fotos aqui que você não entende o que é? Mosque. Mosque é uma mesquita muçulmana. Library. Livraria. Quer dizer, biblioteca, né? Não livraria, biblioteca. Library. O que mais que vocês não sabem aí o que é? Pronto? Town Hall. Hã? Não, Town Hall normalmente é o prédio do governo. Como é que pronuncia mesmo eu ia falar coffee? O café. Cafe. Café. Cafe. Yeah, café. Swimming pool. Swimming pool. Tá? Pool. Pool. Tá? É igual escola. Significa Swimming pool. O que é uma swimming pool? Piscina de natação. Piscina. Piscina. Piscina de natação, né? É. Qual que é a diferença? Por que movie theater e cinema? Como é que fala? Cinema. Movie theater Movie theater. é onde você assiste filme. E theater é onde você assiste peças teatrais. Tá, mas embaixo No cinema. Seria o cinema e teatro. Falando cinema por quê? Ou cinema Cinema. é na Inglaterra, UK. Pronuncia cinema. 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 UK. É. Na Inglaterra. Significa UK. Né? United Kingdom. Inglaterra. United Kingdom. Reino Unido. Reino Unido. Pronto, estão resolvidos com essas fotos aqui. Vou aproveitar esses 4 minutinhos nossos aqui. O que é tal? Town Hall. É o quê? Não cidade em si. Town. O town. Sozinho. Town é uma cidade. E City também. Também é uma cidade. A diferença, se você observar, olha a figura do town A quantidade. e olha a figura do city. Tá vendo? Então, city é uma cidade maior, mais desenvolvida. Pode ver que tem mais prédios altos. Então você chama, por exemplo, Nova York de city. Aí você chama uma cidade um pouco menor de town. Hã? Boston é city. Framingham Town. Tá? E muitas vezes o town ele não tem prefeito. Ele não é município. Toda city é um município, mas nem todo town é um município. Virava assim, é mesmo? Você vê que era hoje. Vai abaixar se virar a cidade, vai abaixar os
vortex, né? Vai ficar muito bom. É melhor que felicidade. Mas Né? não tem casa. É hoje a votação, vocês votaram? É hoje mesmo. Eu ouvi falar nisso É a aí na votação. votação. Estão tentando isso tem tempo, hein? Eu acho que não tá, porque não tem cara de cidade, Framingham. Isso eu não sei, eu acho que é. Só quem Tem que ser Quem quer saber a diferença entre essa palavra e essa palavra? Palavra e mundo. Essa é bom. Né? Pois é, mas quem sabe pronunciar essas duas palavras? Mesmo Você pode me matar que eu não consigo. Eu não consigo, mas a pessoa que vai me ouvir vai entender. Difícil essa Então fala. Não, mas vou ensinar para vocês um truquinho, Então me ensina. tá? Pra mim é mais difícil menina, que eles falam. É, também, girl. É mais difícil do que world. Pra mim também, girl e outro também. Ah, eu escuto muita gente falando girl, igual Eu você. falo girl. Então, eu não consigo fazer o quê? Eu tenho que falar alguma coisa. Não, é pior do que essa world aí. Essa daí também, essa outra também. Minha mãe também pode matar. Mas a ela não girl é quer mais... falar girl. Pra mim é mais Bem, então deixa eu ajudar vocês com essa consoante aqui. Ok. Tem um segredinho para pronunciar essa consoante, tá? E o segredo está todo na língua, ok? Então, primeiro, a pronúncia, que muita gente, a maioria, pronuncia esta palavra com o som desta palavra, tá? Essa palavra é word e essa palavra é world. Troquei e aproximei, não falei Então, deixa eu explicar agora para vocês onde é que está o segredinho. Uma vez que você aprender o segredo desta palavra, você vai pronunciar essas outras aqui fácil. Ok? Vou explicar. A sua língua, por exemplo, quando você pronuncia word, a sua língua fica toda aqui na frente. Word, word. Ela movimenta para cima, mas ela fica na frente. Quando você fala world, Aí vai pra trás. a língua faz isso, ó. Yeah. Tá? World. World. Passou, falou direitinho. World. World. Aí quando você pronuncia rápido, world. Exatamente, world. O outro truque que um professor me ensinou, esse amigo meu que hoje está em Portugal, é você pronunciar. É você pronunciar world. World. Aí você vai world, world, world. Aí depois você tira o E. World, 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 world. Ele fica com o som de world sem o E. World, world. Esse professor sabia das coisas, viu? É, porque o world só serve para educar a sua língua a fazer isso aqui para trás. World, world, world. Como ela tem som de vogal, te ajuda. World, world. Aí você tira o E, world. A língua continua fazendo o mesmo truquezinho. World. Então se você consegue falar world, você consegue falar girl. Eu não consigo. Vê que é o mesmo movimento com a língua? Girl. Girl. Mas põe um O, né? Portanto, não tem nem de perto o som de girl. É, mas Né? pra você, pra mim. Porque, by the way, a palavra girl existe. Sabia que existe uma palavra em inglês chamada girl? Deve ser galão. Que é o feminino de guy. Olha. Yeah. Girl. Então, embora guy seja meio unissex, eu posso falar come on guys, é meio unissex. Mas existe um feminino de guy, é girl. Então, se eu falar girl aqui, eu estou falando na verdade isso aqui. Aqui é girl. Google Girl. Mas fala no Google. Tá? Outra palavrinha complicada que é nome próprio, esse aqui, oral. É o mesmo truque da língua, oral. Não é o, é ó. Oral. Oral. E aqui scroll. 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 O que significa isso? Esquilo. Esquilo. Ah, esquilo. Scroll. E
E esse é outro. Aqui é nome próprio. Isso, tá. Eu já ia falar. Isso eu não sei. É um nome próprio. Earl. Eu acho que o americano não tem nada na cabeça para botar um nome desse numa criatura. E é um nome bem comum. Mas Earl. pra eles é bizarro. Earl. Você falou direitinho. Earl. Aquele nome ali da criatura. O pastor também é bom nessa. E aqui, world. World. E você vai, quando você ouvir alguém falar esta palavra com o som dessa, você vai identificar na hora. É Você o que pega é na o hora. de baixo, o que é o de cima? Aqui é mundo, aqui é palavra, aqui é mundo. Ah, tá. Word. Word é palavra, world é mundo. Alright? Valeu, gente. Não vai me matar, não. Essa daí eu vou conseguir. Ok, me dá só um minuto para eu passar para vocês aqui o que eu quero com esse exercício. Você também, Raquel. Eu faço todas as questões do reverendo aqui. Ok. Veja bem, esse exercício aqui, eu quero ele na semana que vem. Por que é em casa? Tá? Porque tem algumas palavras aqui que são novas para vocês. Só um pouquinho, senão vocês vão saber o que fazer. Tem umas palavras aqui que são novas para vocês, inclusive verbos. Então dá uma olhadinha aqui no enunciado em cima. Using the words in parentheses, complete the text below with the appropriate tenses. O que é tense mesmo? O que é um tense? Tempo. Tempo Não é verbal. tempo verbal. Eu falei assim. Tense é um tempo verbal. Então, preencha, usando as palavras em parênteses, complete o texto abaixo usando o tempo verbal apropriado. Então, veja bem, nós temos aqui every Monday, Sally, então o verbo aqui é drive, ok? Agora preste atenção no enunciado aqui na parte de baixo. Verbs with a estrelinha, tá? With a star, are irregular. Verbos com a estrelinha são verbos irregulares. Número 2, pay attention to singular and plural. Porque se você prestar atenção no singular e no plural, isso vai determinar a qualidade do verbo e a sua conjugação. Right? Então, por exemplo, every Monday, Sally, what? Drives. Ah, porque Porque Sally é a terceira pessoa do singular. Ok. Sally é she. Ok? Every Monday, Sally drives her kids to football practice. Aí, dentro do parêntese, está a palavra que você vai usar. Ok? Só que ela está na sua forma original. Você tem que conjugar esse verbo. Você vai conjugar o verbo no tempo apropriado que a frase pede. Então, como por exemplo, o drive aqui, eu conjugo ele e fica drives. Ok? Muito bem. Então aqui, I usually o quê? Não, usually I work. Pronto, já pegou a ideia, ok? Agora, tem duas correçõezinhas que eu preciso que você faça antes de você sair para você fazer o exercício em casa. É que, veja bem, você pode observar... Alô, gente, senão vocês vão saber o que fazer. Você vai observar que tem grifado aí que tem uma linha, tem grifado que tem duas linhas. Por quê? Porque tem duas palavras ou uma palavra. Eu tentei fazer para simplificar, tá? Mas aí o que acontece? Eu errei algumas linhas, então para não te confundir, eu já vou te explicar onde é que está o erro, ok? Por exemplo, as a secretary at ABT, but this summer, quem tá acompanhando? É a número 2? A 2, Aham. ok? Usually I work as a secretary at ABT, but this summer, aí você está aqui, I, e tem uma linha só, mas aqui são duas palavras, ok? Então você põe em cima do study, você põe aí to be, ou só be, que é o verbo to be. Em cima da palavra study, põe aí be. Então você vai completar aqui com duas palavras. Uma palavra do verbo to be. Número 2. Número 2 lá no finzinho. Finzinho do 2. Onde está study, em cima do study põe um be. BE.
Ok? Então são duas palavras? Significa que são duas palavras. Uma vem do verbo to be e a outra é o study. Só que não esqueça de conjugar a palavra study, o verbo study. Alright? Ok? Como tem alguns lugares onde pede o verbo no passado, e são verbos novos para você, onde tiver um asterisco é porque o verbo é irregular. Você vai no computador lá ou no seu telefone, pesquisa, vê qual é o passado daquele verbo. Qual é a diferença entre um verbo regular e um irregular mesmo, só para eu saber? O regular termina com... É de. E o i? O verbo regular, o passado dele termina com ed. Os irregulares não terminam com ed. Então, cada um tem a sua própria forma. Então você tem que ir lá e pesquisar para ver qual é o passado daquele verbo. Ok? E preencham para mim esse texto. Semana que vem nós vamos, na abertura da classe, corrigir esse texto. Simples, simples, simples. Tem nada de difícil, tudo que vocês estudaram até agora. Make me proud. Ok. Ok.